A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estar falando novamente com vocês. E neste domingo nós estamos com o coração cheio de celebração para falar sobre a Páscoa. É um tema que eu gosto muito de falar, sobre a festa de Pessah, ou a festa de Pessah, ou Pessah. Eu queria ter antes uma palavra de oração. Você já deve ter pegado a sua Bíblia aí. Se você não pegou, você se organiza. Nós estamos em culto e nós vamos ter antes uma palavra de oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, te convidar a fechar os olhos. Vamos orar para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós queremos bendizer o Teu nome, que é santo, que é soberano, nome que não se compara a nenhum outro, nome que está acima de todo nome, Jesus. E nessa noite nós queremos rememorar, nós queremos trazer à memória a Páscoa do Senhor, tudo aquilo que ela representa, Deus, para as nossas vidas como povo de Deus. Pai, no nome de Jesus, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um que está assistindo esta mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, né? No Pentateuco aí, livro de Êxodo, capítulo 12. A gente vai ter uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria te encorajar a fazê-la, tá bom? Eu costumo pensar que Deus é extremamente contemporâneo, né? Deus é extremamente moderno, Deus é extremamente atual. A palavra de Deus, ela é extremamente atual. Domingo passado o pastor esteve trazendo um texto que, quando ele compartilhou comigo, eu fiquei assim, surpresa e me trouxe assim grande ânimo no coração ouvir aquela palavra sobre a serpente de bronze. Você que assistiu o culto passado, né, teve a oportunidade de receber essa rema da parte de Deus e falar sobre Páscoa no momento que nós estamos vivendo hoje. Olha, eu não consigo pensar numa coisa mais contextualizada, mais contemporânea. Principalmente nesse exato momento que nós estamos vivendo como nação. Como é contemporâneo falar sobre a Páscoa. No ano passado eu estive pregando sobre a Páscoa, usei o mesmo texto, mas hoje talvez nas nossas vidas vai ser um momento, a Páscoa, uma das mais especiais que nós vamos viver nesse ano. Você concorda comigo? Se você não concorda, você vai começar a concordar agora mesmo. Quando eu começar a ler o texto, você vai ter uma experiência com a Páscoa. Que bom! O desejo do coração de Deus é que realmente nós venhamos a ter uma experiência, rememorar de tal forma que nós tenhamos uma experiência com a Páscoa do Senhor. Vamos lá? Livro de Êxodo, livro da saída, né? Livro de Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite,
Comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Lindíssima essa palavra. E muito atual. Nesses últimos tempos, tanto o meu quanto o seu coração tem vivido profundas aflições. Nós sabemos disso, nós cremos e confiamos no Senhor, mas nós também somos humanos. E muitas das vezes nós somos pegos por aflições no nosso coração, por temor pela nossa vida, por temor pela vida da nossa família, não é mesmo? Esse tempo de pandemia no mundo, toda a nossa rotina extremamente diferente, nós nos ressignificando a cada dia, reaprendendo a ter rotinas. E então a gente percebe que a Páscoa, talvez essa Páscoa que nós estamos vivendo hoje, ela se assemelhe muito com essa Páscoa de uns 3.500 anos atrás. A Páscoa que Moisés viveu com o povo de Israel, né, com os hebreus ali no Egito. Eles estavam escravos, eles eram escravos, estavam numa terra como escravos, sofrendo maus tratos, sofrendo demais, sendo com uma promessa de um libertador, que viria um Messias, que viria um libertador para libertar daquele jugo, e as pragas estavam ao redor. Então, esse contexto que eu li era a última praga, a praga da morte dos primogênitos. Quem conhece a história vai buscando na memória, e quem não conhece a história, eu estou contando aqui agora para vocês. Então, haviam pragas do lado de fora e Deus fala: eu vou instituir uma festa extremamente familiar. Uma festa familiar, uma Páscoa familiar. Vocês estarão com a família de vocês, trancados na casa de vocês, e vocês vão comer juntos, com sandália nos pés, cajado na mão, prontos para ir embora. Prontos para ir embora da terra do Egito. Então, Deus deixa todas as recomendações necessárias, como deveria ser esse jantar, o que esse jantar trazia na memória, qual era a essência desse jantar. Eles estavam em famílias ali. Lembra muito que a gente está vivendo, né? A praga fora de casa, né? E nós, como família, fechados ali. Eu queria falar assim diretamente para a igreja. Eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo de grande aprendizado. Eu estive compartilhando com uma irmã aqui da igreja que agora nós estamos vivendo uma oportunidade de cultuar a Deus nos nossos lares. Muitas pessoas não têm tolerado isso, sabia, irmãos? Muitas pessoas não têm conseguido fazer isso. Tem sido penoso, tem sido difícil, mas Deus está mostrando pra gente que Ele é um Deus de família mesmo, que Ele é um Deus familiar, sabe? E que é tão importante, se a gente não consegue cultuar a Deus
com os filhos, com o marido, no núcleo em casa. Como nós vamos fazer isso numa grande congregação? Muitas das vezes, o pastor já até falou isso outras vezes aqui, que Deus foi tirando nesse tempo. Tudo é um tempo de aprendizado, tirando as nossas bengalas, porque muitas pessoas usaram a igreja para esconder determinadas coisas. E agora Deus nos chama para um tempo extremamente familiar, um tempo desse núcleo pequeno. E como essa Páscoa de hoje nunca vai sair da sua memória. Essa Páscoa de hoje, ela rememora muito a Páscoa que Moisés viveu com aquele povo. Porque eu sei que existem muitas pessoas que estão com medo. E o ano passado, quando eu preguei esta mesma palavra num contexto completamente diferente, eu cheguei a falar assim, que eu queria que vocês trouxessem a memória de vocês, conseguissem imaginar como seria comer um jantar em família, fechados, sem poder sair. Olha isso, irmãos, sem poder sair, sabendo que uma praga de morte estava passando lá de fora. Sabendo que muitas das vezes, enquanto eles estavam comendo aquele jantar ali, eles poderiam às vezes estar ouvindo os gritos das pessoas na terra do Egito, nas casas que não haviam essa marca. Nós vamos falar sobre essa marca, porque a Páscoa é uma festa de libertação. Ela vem como um memorial, como uma experiência para marcar a minha e a sua libertação. A Páscoa, ela traz um cordeiro sendo morto, que é Cristo, que é Jesus Cristo, e através da morte desse cordeiro, a libertação vindo para mim e para você. Ora, é do interesse do Senhor que nós tenhamos uma experiência com a Páscoa do Senhor. Eis que é chegado o tempo, eis que é chegado a hora é agora, que eu e você tenhamos uma experiência verdadeira com a Páscoa do Senhor. Que seja um tempo de experiência, você vem experimentar a Páscoa. Em que sentido? Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Amém? Olha, esse povo come faz aquele jantar, aquela praga do lado de fora, e eu quero deixar muito claro uma coisa. Havia um sinal, havia uma instrução que o Senhor previamente havia deixado, e Moisés havia passado isso claramente, essa instrução, que nas casas esse cordeiro puro, sem mácula, que fala um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, um cordeiro sem defeito, que é Jesus, um cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos. E quando fala que quando eles matassem esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, o sangue inocente desse cordeiro, na verdade Deus estava fazendo menção ao sangue de Jesus, era uma sombra do que haveria de vir. Então, esse sangue, ele deveria ser passado. Olha o que a palavra de Deus diz. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Esse sangue deveria